Pode ir. Vai, não vai, não. Pode ir agora, já valendo? Tá pronta, pastora? Olha, eu não tô sabendo de nada. Não precisa não. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Metocast e nós estamos muito felizes de estar aqui de novo. E o nosso projeto é esse, é contar histórias e propagar a palavra de Deus, e nós sabemos que é a palavra de Deus que transforma as vidas. Então ouvir testemunhos, ouvir histórias de como é que era antes de Jesus, depois de Jesus, pode transformar a vida de alguém. E esse é o nosso projeto, né? Então se você já está aqui ouvindo, já está vendo, já deixa seu like, já compartilha, divulga com todo mundo. Comenta aí no YouTube, né? Deixa um recado aí para nossa convidada de hoje ou para alguém, fala que tá muito legal, propaga isso para todo mundo, porque essa é a nossa ideia, né? Propagar a palavra de Deus aonde quer que ela possa alcançar. Então, bora lá pro nosso Metocast. E a nossa convidada de hoje, que prazer ter a senhora aqui, pastora Poliana Capuzzo Prado. Isso, eu estou muito aí. feliz de estar aqui, pastora, com a senhora. Muito obrigada, viu? querido. A senhora correu, agradeço. viu? A senhora correu, mas a gente conseguiu trazer a senhora aqui. Mas estou aqui, alegria, privilégio. Que bom. Participar desse momento com vocês. Que bom. Eu queria que a senhora se apresentasse brevemente, assim, quem é a pastora Poliana? Poliana Capuzzo Prado, não? Bem, você já falou, né? Eu sou Poliana Capuzzo Prado, filha de Dona Dilma Santiago Capuzzo Prado, Afonso Capuzzo. Sou mãe de 2 crianças maravilhosas, né? Que não são mais crianças, que são jovens, Ângelo Augusto e Maria Clara, esposa do Antônio Augusto, uma mulher realizada, pastora hoje da Igreja Metodista Internacional de Long Branch. E é isso aí. Muitas histórias para contar. Sim, e o interessante é que a senhora estava me contando, né? Que, por exemplo, desde a sua infância até os 13 anos, a senhora passou por algumas cidades, por algumas localidades, né? Verdade. Mas por quê? A senhora nasceu num lugar, foi para outro? Conta um pouquinho dessa história, assim, por que saiu de um lugar para o outro? Nasceu em Brasília? Sim. Por que foi para outro lugar e depois por que voltou? Sim, veja bem, eu nasci em Brasília e eu fiquei em Brasília até os 4 anos de idade. O meu pai era jogador de futebol, então a única coisa que o meu pai fez foi jogar futebol na vida. Então, nesse período que eu nasci em Brasília, minha família estava em Brasília, minha mãe, ela ganhou a concessão do Supremo Tribunal de Brasília e ela era ali, eles tinham um restaurante ali. Então, eles ficaram por um tempo, mas o meu pai era muito aventureiro, então deu na cabeça do meu pai de ir para o Pará, Redenção do Pará. Então, por isso essa mudança. Aos 4 anos, eu fui para Redenção do Pará com a minha família. Esse restaurante era, no caso, em Brasília? Em Brasília, restaurante no Supremo Tribunal. Assim? Não, eles serviam... lá dentro do Supremo? Sim, dentro do Supremo. Sim. Eles serviam almoço, lanche da tarde. Acho que teve um período que eles até serviam também... eles tinham uma discoteca à noite. Então, eles trabalhavam com esse comércio ali. Eles ficaram durante 4 anos. Foi um bom tempo, mas o meu pai, muito aventureiro que era... E acabou comprando algumas coisas no Pará, tipo na Serra Pelada, ouro. Meu pai era um aventureiro e jogador de futebol. Aí, no caso, foi parar em Redenção no Pará. Redenção do Pará. Eu, particularmente, nunca tinha escutado essa cidade, né? Redenção do Pará. Como é que foi chegar lá? Então, é uma cidade muito interior? Sim. Porque Brasília tem muitos anos isso, né, Thiago? A gente está falando aí de mais de 30 anos. Então, eu fui muito pequena. Eu passei toda a minha infância e parte da adolescência ali. Uma cidade muito pequena mesmo. E foi assim, foi desafiador para minha família, principalmente para minha mãe. Né, saindo de Brasília, minha mãe era professora e de repente para uma cidade tão pequena, com filhos pequenos, eu tenho 2 irmãos. E foi assim, a gente passou parte da infância nesse local e o meu pai ali, ele jogou futebol. Meu pai montou, nessa época, ele montou um comércio no centro dessa cidade. Meu pai era uma pessoa extremamente gentil, alegre, ele tinha o dom de atrair pessoas. Então, só que aí ele foi um dos responsáveis por fundar um clube lá de futebol que chama Araguaia Futebol Clube. Então ele foi muito assim, importante para o esporte nessa região. Então nós ficamos ali um bom tempo mesmo, e minha mãe em obediência, né, e claro, e acompanhando meu pai, mas nós passamos por muitas coisas ali, né, uma cidade muito pequena, não tinha muito recurso, enfim, escola, recursos médicos, hospitais, foi bem complicado. Foi uma infância muito difícil, assim. No caso, o seu pai, ele
Ainda era jogador nessa época? Ele estava em redenção? Sim. Então ele saía muito? Não, veja bem, não. Nesse momento meu pai já estava aposentado dos grandes clubes. Meu pai jogou no Santos, jogou no Palmeiras, ele jogou no Goiás. Só que nesse meu pai já estava, né? A carreira dele já tinha quase que finalizado nesse período. Só que ele gostava, era algo que movia a vida dele. Então lá também não foi diferente. Então ele começou a se mover no futebol, no esporte em Redenção do Pará. Então ele ia para as aldeias indígenas, ensinar os índios a jogarem futebol. E assim, meu pai era uma grande figura, né? E nós ficamos esse tempo, foram 10 anos ali. 10 anos, então eu passei toda a minha infância em Redenção do Pará. E como é que foi esse tempo lá? A senhora com mais 2 irmãos, mais velhos ou mais novos? Sim, não, eu sou a do meio. Eu tenho uma irmã, eu tenho uma irmã caçula e tenho um irmão mais velho. Bem, foi uma infância feliz, com muitas restrições, mas eu brinco muito, né, o Antônio, as crianças ficam rindo, eu falo, gente, eu nem sabia que eu era pobre. Eu fui saber que eu fui muito pobre, já moça, já em Goiânia. Porque não tinha nem base para comparação, era todo noção, mundo né, muito pobre, né? Mas a gente era muito feliz, a minha mãe, né, o meu pai. A nossa casa era uma casa muito movimentada, minha mãe muito habilidosa. Então, assim, era uma casa que tinha muita fartura, não faltava alimento, né? E bons alimentos. Minha mãe preparava tudo com muito amor, com muito carinho. Mas nós passamos muitas privações ali. Hoje eu vejo, né, que foi muito difícil para minha mãe. Minha mãe é uma mulher de fé, assim, uma guerreira mesmo, uma mulher valente. Porque ela ficou ali, né? Ela foi companheira do meu pai nessa aventura. Porque você com 3 filhos... mesmo, né? De totalmente. Sair de um lugar como Brasília. Deixou família, deixou tudo para trás. Entendeu? Deixou, né, um trabalho, deixou o aconchego da família, condições até financeiras melhores, né? Que eles estavam vivendo numa condição melhor em Brasília. E o meu pai foi realmente se aventurar. E foi uma grande aventura e eu tenho boas lembranças, né? Porque foi ali que eu cresci com os meus irmãos, amigos. Então, uma infância diferente dessas que a gente vê hoje. Sim, sim. Então, eu brinquei na rua, eu brinquei de cozinhadinha, eu fiz tudo que você pode imaginar, né? Era menino de rua mesmo, né? Mas, enfim, foi um tempo difícil, mas a gente tem boas lembranças também desse período. No caso, depois a senhora... Por que motivo voltou já com 13 anos já para meu uma cidade grande também? Sim, meu irmão, nesse período, aconteceram muitas coisas, mas assim, para encurtar, não dá para contar tudo que a gente viveu ali, nessa grande aventura em Redenção do Pará, pensa aí há 35 anos atrás, né? Então, o meu irmão adoeceu ali. Ele teve hanseníase nesse período em que a gente morava em Redenção do Pará. Então, isso foi muito sério para a época. Então, os hospitais eles não estavam preparados para isso. Eu lembro que, nesse período, esse material colhido foi enviado para Goiânia. Então, foi muito difícil para minha mãe, para o meu pai. E eu creio que, nesse momento, eles começaram a perceber que faltavam recursos. E que eles precisavam sair dali para dar condições para a gente, até para estudar. Meu irmão para se tratar na época, graças a Deus, né? Ele fez um bom tratamento, hoje ele é totalmente recuperado. Ele tinha quantos anos quando teve esse diagnóstico? Ele tinha acho que 7 anos. 7 anos. De 7 para 8 anos. Então foi muito difícil. Os recursos ali, eles eram muito limitados. E o meu pai, toda a família do meu pai e da minha mãe, ainda hoje eles são de Goiânia, né? Eu tenho muitos parentes em Goiânia. Então meu pai tinha uma casa em Goiânia. Aí eu acho que nesse momento de vida mesmo, eu creio até que foi o próprio Senhor, que mesmo a gente não tendo Jesus, que nós não tínhamos, né, o Senhor nós não tínhamos mesmo, eu creio que houve um propósito e Deus nos tirou ali daquele lugar e nos trouxe para Goiânia. E como é que foi teve o diagnóstico de hanseníase, mas como é que veio, de onde que veio isso? Não, foi assim, aí porque tudo surgiu com uma mancha, ele teve uma mancha na perna, minha mãe notou que ela deu uma afundadinha, depois não tinha sensibilidade, e ali, e poucos recursos, minha mãe e o meu pai acabaram se mobilizando, os médicos enviaram e depois veio o diagnóstico constatando que realmente era. Então, a princípio foi difícil, porque a gente teve que isolar tudo, né? É muito complicado para quem tem a doença, para a família. Alguma coisa assim? Eu não sei se vou falar besteira aqui, mas eles falam que sim, né? E meu pai deu para ele, na época, uma farofa de tatu. Não sei, eu não vou saber te explicar exatamente como que isso funciona, mas parece que ele é o grande transmissor da hanseníase, eu não sei. Mas, enfim, houve uma situação dessa. Foi o que falaram na época, foi isso. O que veio, né? O que a gente lembra. Eu era muito pequena também. Então, aí as coisas foram se organizando até que meu pai chegou, né? A essa conclusão que devia voltar.
E a gente vinha para Goiânia de vez em quando, mesmo com muita dificuldade. Minha mãe trabalhava muito, Thiago, e ela poupava mesmo, né, os recursos para que a gente pudesse visitar a família em Goiânia. Então eu lembro, às vezes a gente vinha, essas viagens mais malucas do mundo. Minha mãe comprava assim uma cadeira só no ônibus, ou no máximo 2 quando a minha irmã de criação ela vinha conosco, porque com tudo isso a gente ainda tinha, né? Tinha uma irmã. Tinha uma irmã de criação ali, né? Uma história longa. Então eu lembro que minha mãe forrava o chão do ônibus pra gente, colocava lençol, um travesseirinho. Às vezes a gente acordava assustado nos pés de outra pessoa, sabe? Acordava, olhava, meu Deus, o que tá fazendo aqui? Então era uma viagem muito longa e sofrida, mas a gente às vezes vinha. E eu lembro que eu era muito pequena e quando geralmente a gente estava chegando ali quase que à noite, a gente via as luzes de Goiânia, né? Eu ficava impressionada com aquilo. Nossa, era tudo tão grande para mim. Porque Redenção, um ovinho, né? Uma cidade bem pequena. Por muito tempo nem luz elétrica tinha. Nossa. Então foi bem difícil, no caso, complicado. Vocês saíram com toda a roupa de corpo que vocês tinham? Aí foi assim. Aí quando meu pai decidiu mesmo, né, sair de Redenção, meu pai já tinha muitos amigos ali. E ele foi favorecido naquele lugar também. Pessoas assim, irmãos dele mesmo, que se tornaram irmãos, amigos, que nos favoreceram nesse período de muita escassez, de dificuldade. E assim, meu pai deixou grandes amigos naquele lugar. Foi muito sofrido a nossa partida, né? A partida do meu pai, até porque ele não mais voltou para a Redenção. E deixou pessoas assim queridas, inclusive essa irmã minha de criação, ela havia já casado nessa altura que a gente retornou para Goiânia. E foi assim bem, bem difícil, mas ele estava decidido a retornar e aproveitar também o pai que ainda era vivo. Meu pai era uma pessoa muito família, ele viveu muito pouco, eu perdi meu pai muito nova. Quando a gente veio para Goiânia, meu pai ficou conosco pouco tempo em Goiânia. Logo ele faleceu em Goiânia. Nós vamos falar sobre isso. Então aí daí a gente veio, foi o tempo mesmo, né? Aí a senhora voltou com 13 anos para Goiânia. E tem uma história curiosa. 13, quase 14. 13, quase 14. E tem uma história interessante que a senhora jogava futebol. Ué, mas não tinha como não jogar. Jogador de futebol. Não tinha como não jogar, né? A minha casa a gente respirava isso. Então o meu pai sempre jogou, eu sempre vi meu pai jogando bola. A gente ia para os estádios, né? Ali do Pará, né? Das redondezas, das pequenas cidades. Então a gente estava sempre muito envolvido com isso. Ele sempre levava os filhos, assim? Sim. Os 3 e a de criação? Minha mãe vivia em estádios, claro. Sua mãe também ia, todo mundo junto? E a gente teve infância, então a gente brincava na rua. E era de jogar bola. Então as brincadeiras eram essas, né? Eram essas. E nessa época aí, em Goiânia eu já jogava, eu já era mais, né, mocinha e tudo. Eu amava. Eu ainda amo até hoje, só que não, né? A idade não me permite mais. Mas eu jogava, meu irmão foi um excelente goleiro. Na época, assim, grandes clubes já estavam mesmo de olho nele, só que ele decidiu trabalhar e deixar e abrir mão de tudo isso, né? Dessa paixão que era do meu pai, na verdade. Sim. Passou um pouco pra gente. Mas eu joguei mesmo. Joguei na seleção do Gonçalves Ledo na época. Colégio? Da minha escola, isso. E a gente representava o colégio. Então, se tiver um futebol feminino na igreja, pode chamar a pastora Poliana, camisa 10, faixa de capitão nela e Sim, vamos que vamos, meu filho. Eu acho que talvez eu consiga jogar alguma coisinha. E aí, no caso, passando isso tudo, né? Aí, aos 17, a senhora perde seu pai. Sim. Né? Seu pai já estava aposentado do futebol. Sim, mas ainda lidava com isso. Como jogador a vida toda, até quando está aposentado, o que faz é jogar futebol, né? Porque, na verdade, quando nós fomos para Goiânia, e difícil, né? Meu pai não tinha como, coitado, ele ia trabalhar do quê? Meu pai não sabia fazer outra coisa que não fosse jogar futebol. Então, aconteceu que ele conseguiu uma oportunidade, ele trabalhou na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, isso. Então, ele era o treinador ali da seleção da ABB. E ele ficou mesmo o período. Ele, inclusive, quando ele morreu, ele ainda estava trabalhando na ABB. E meu pai morreu jogando futebol. Ele morreu num campo de futebol. Mas jogando uma pelada com os amigos? Jogando uma pelada com os amigos. Foi numa terça-feira, salvo engano. Ele chegou em casa cansado do trabalho, mas havia recebido um convite de amigos, né, para bater uma bolinha e tal. Minha mãe ainda falou, não vai não, fica aqui. Eu lembro direitinho, nós estávamos todos na cama. A gente dormia meio embolado. E aí ele ainda falou, não e tal, não, eu vou, mas eu volto. E ali ele ficou. E ele estava jogando, né? O que chegou até nós é que ele estava
ali jogando mesmo e correndo, e a chuteira dele desamarrou e ele abaixou para amarrar. No que ele abaixou, ele já caiu. E no que caiu, a única coisa que o pessoal contou foi que ele falou, meu Deus, e levantou e já caiu de novo e foi fulminante. Ele chegou a levantar e sim, ele falou, meu Deus, e de repente caiu novamente. Ele estava até com um machucado na testa e tal. Então foi assim, foi chocante, né, na época. A gente não esperava por isso. Ele era muito novo, Thiago, 48 anos. 48 anos. Alguém que se exercitava, né, que... Eu acho que eu vi meu pai doente uma vez, para falar doente mesmo, que a gente se preocupou, que foi no Pará, quando ele pegou malária. Só meu pai não adoecia. Era alguém muito saudável. Toda a vida de atleta, né? E tudo. Sim. Imaginar uma coisa dele. Mas aí como é que foi essa... Vocês estavam em casa, o campo era perto ali? Ou... Não era muito próximo, não. Mas foi assim, foi um horror. Mas quem chegou para dar essa notícia para vocês? Foi por telefone. Eles começaram a ligar. Eu acho que os meus tios já estavam sabendo, na verdade, mas aí começou assim... Afonso machucou, ele não tá bem, tá no hospital. Aí, sabe, toda hora um telefonema, a coisa foi intensificando até que eles chegaram e realmente a notícia veio. Pra minha mãe, pra nós ali, foi um horror, Thiago. Nós não tínhamos Jesus, né? Eu não lembro, assim, graças a Deus nós éramos uma família tranquila, né, saudável até, mas eu não tenho recordação de ter ido à igreja com a minha família ou à missa, nada disso. Então foi desesperador você encarar a morte, né, de uma pessoa tão próxima, de um pai. Eu ver minha mãe daquela forma foi muito difícil. Foi assim, o chão foi tirado da gente mesmo. O desespero, hoje eu vejo assim, né, às vezes quando eu vou a velórios, né, de irmãos e tudo. Não que seja fácil, nós não estamos preparados para a morte. Não. Uhum. Mas é diferente, a gente tem o Espírito Santo, né, a gente tem um consolo e a gente sabe que não acabou ali. Para nós tinha acabado ali. Tipo assim, cadê meu pai, né? Ele foi pra jogar e ele não voltou. E agora, então, né? E agora? Que minha mãe, na época, não trabalhava. Então, assim, e a gente ainda passava muita dificuldade, era muito difícil. Então, foi um misto de sentimentos. Né? Minha mãe ficou muito ruim, Thiago. Muito ruim. Tadinha dela, tomara que ela não escute esse podcast. Ela ficou muito ruim. Foi muito difícil pra ela superar isso, porque, assim... O meu pai foi o namorado da vida, sabe? Então, ele era um amor, uma coisa assim louca. Ela contava que já casada há muito tempo, a gente grande, ele saía, se ele demorasse, ele chegava em casa, ela ainda tremia as pernas, aquela coisa, ela falava. Então, era um grande amor, né? E foi muito difícil para ela e para nós também. Meu pai era muito amoroso, um bom pai. Tanto é que os meus irmãos ainda têm muita dificuldade, já são aí, 20 e tantos antes, acho que 25 anos. O pai morreu com 48 anos. Muito jovem, né? Muito jovem, né? A família, foi muito difícil, uma época muito difícil. A senhora tinha 17? 17. Seus irmãos tinham? Meu irmão 18, né, quase para 19, e a minha irmã, ela é mais nova que eu, 13 anos, ou 4 anos, ela tinha 13. E a partir dali começou uma nova vida. E... Uma nova vida, né? Foi difícil, minha mãe precisou trabalhar numa cidade enorme. O meu pai, graças a Deus, tinha esse emprego, né? Então, assim, ainda ficou uma pensão, alguma coisa para dar um suporte para minha mãe. Mas até tudo isso se resolver foi muito difícil para nós. Porque naquela época também o jogador de futebol não se ganhava dinheiro como ganha hoje. A gente imagina, jogador de futebol ganha milhares. Nada disso. Era muita luta. Não era. Então, nessa fase eu já trabalhava, o meu irmão trabalhava, mas foi muito difícil. E nós fomos surpreendidos. Talvez eu me equivoque aqui em dias, assim, mas nós fomos surpreendidos em, acho que uns 10 dias, no máximo 15 depois da morte do meu pai, que a nossa casa, que era o que o meu pai tinha conseguido deixar pra gente, e que era uma casa que precisava de muita reforma, era tudo muito ruim mesmo, que ela estava sendo leiloada. É de Goiânia, onde vocês estavam morando. Onde eu morei, né, até casar. Então, assim, foi outro baque. A gente não sabia, porque essa casa, segundo o que eu sei também de informação, é que as pessoas que ficaram responsáveis por ela, nesse tempo que a gente ficou no Pará, eles nunca pagaram impostos, um monte de coisa. Então foi assim, uma outra notícia bombástica, né? Minha mãe, tadinha, desesperada, fora do mercado de trabalho. Minha mãe ficou, assim, muito ruim mesmo, psicologicamente, emocionalmente, assim. Ela teve que se levantar porque eu acredito que ela viu aqueles 3 jovens ali, uma criança e 2 jovens, e ela não podia, né, entregar, mas ela ficou muito ruim. A minha mãe ia pro cemitério, Thiago, todos os dias. Ela plantava de manhã e arrancava à tarde. É mesmo? Foi triste.
Mas aí a dona Dilma foi fazer o que depois, assim? Por exemplo, como você falou, fora do mercado de trabalho. Aí, o que acontece? Então, minha mãe ficou 10 anos no Pará. Ela deu aula lá e tudo, mas para pensar, você fica numa realidade dessa, depois você volta para uma cidade grande, nem que ela quisesse, né? Mas aí aconteceu que nesse período, o meu irmão já trabalhava. Ele trabalhava numa rede de supermercados. Na época, em Goiânia, assim, era o que bombava. Chamava Marcos, Rede de Supermercado Marcos. Ele começou como pacoteiro, pequenininho. Minha mãe colocou eu e meu pai porque ele dava muito trabalho. E ali ele foi crescendo, então ele é muito grato, né? Hoje nem existe isso lá mais, mas eles abraçaram muito meu irmão, terminaram de pagar a faculdade do meu irmão, porque ele fazia faculdade nessa época. Então ele teria que trancar tudo, foi muito difícil. E a minha mãe, ela começou a trabalhar para... Eu também não vou conseguir te dizer tudo assim perfeitamente, porque muitas coisas até se apagaram da minha mente, eu acho que até um mecanismo de defesa. Mas ela começou a trabalhar para um senhor, ele chamava Schneider, uma coisa assim. Ele viajava muito e ela ficou cuidando das coisas pessoais dele em Goiânia. Então ela ia no apartamento, colocava as coisas dele para lavar, era como se fosse aqui uma governanta. Isso, né? Isso, era exatamente esse serviço. Ela começou a fazer isso, o que fez bem para ela. Nessa época fez muito bem, porque ela começou a reagir, ela saía de casa. E nesse período, quando a gente perde, né, nessa altura da minha vida que a gente perde, meu pai e meu irmão se convertem. Aí as coisas começam a acontecer, né, para nós em relação a Jesus começar a ser apresentado para nós. Então meu irmão se converte e assim, se converte mesmo. Ele desde pequeno, ele tinha algo diferente. Ele buscava sozinho, às vezes ele pode contar que ia à missa, né, porque ele ia sozinho. Então, assim, ele tinha um desejo, um anseio muito grande, sabe, de conhecer a Deus. Então, nesse período, ele se converte sozinho, único. E a minha mãe começa também depois a frequentar um pouco e tudo, acha até que vive uma experiência. E a gente ia, eu e minha irmã, a gente ia porque éramos levadas mesmo. Eu gostava quando ia e tudo, mas não foi aí que aconteceu comigo nesse momento, não. Qual igreja que era? A igreja? Maranata, meu irmão é da Maranata, cristã evangélica até hoje. Muitos e muitos anos ele já é dessa igreja. Aí isso a gente passando aqui 17 anos, né? Foi na morte do seu pai. Aí praticamente aos 18, 19, você já conhece o pastor Antônio. Antônio. O Antônio Augusto. O Antônio Augusto. O Antônio Augusto tinha um monte de cabelo. O apelido dele era Anjinho. E eu já trabalhava. Ele era o Anjinho. Ele era o Anjinho. Eu vou anotar aqui pra quando eu tiver com ele, eu vou chamar ele de Anjinho. O apelido dele era Anjinho. E quando eu perdi meu pai, eu já trabalhava, certo? Eu já trabalhava já há bastante tempo. Aonde? Eu trabalhava em supermercados. Eu era, nessa época, eu era como é que eles chamam, gente? Esse inglês tá me matando. Eu era... repositora? Não é repositora. Eu vou lembrar a palavra, eu vou falar. Eu era demonstradora. Demonstradora de entendeu? produto, Então, vamos supor, Sadia lançasse um produto novo. Aí eu tava ali para demonstrar. Sabe, aqui no Costco, como aquelas meninas ficam oferecendo, eu fazia aquilo ali. Tá bom, e eu tava no mercado quando eu conheço o Antônio. O Antônio entra na minha vida, eu tinha 18 anos. Então eu ainda tava muito sofrida, né, assim, devido à morte do meu pai e tudo mais. Eu trabalhava pra Sadia, por isso que eu até falei Sadia. Eu trabalhava pra Sadia nessa época, no supermercado em Goiânia, mais na minha região, no Carrefour Norte de Goiânia. E eu tava ali trabalhando e o Antônio, o engraçado, ele é muito diferente, porque ele é muito branco, né, e ele tinha muito cabelinho assim, aneladinho. E eu tava ali me organizando para poder atender os clientes e tal, e eu vi ele passando do outro lado, assim, distante, né, do espaço que eu tava ali atendendo. Me chamou a atenção porque ele era realmente diferente, muito branco e tudo mais. Eu vi ele passando assim, eu lembro até a roupinha, uma maletinha pretinha, ele tudo passou. Aí, de repente, ele deu a volta e foi aonde eu estava. Aí ele chegou assim na lateral, oi e tal, e eu assustei, falei, oi, tudo bem, tudo bem. Aí ele virou e falou assim, nossa, você podia pedir pro pessoal te tirar daqui, porque isso vai te fazer mal, você vai ligar uma churrasqueira, né, e você tá de costa pra um freezer, tá? Começou com aquela conversa, né? Mas ele tava trabalhando? Tava trabalhando, porque o Antônio nessa época, ele trabalhava pra Gillette do Brasil, ele era gerente dessa multinacional aí na época, só que ele tava numa transição pra Kellogg's já. Ele ficou 18 anos nessa empresa. Então ele veio e falou isso pra mim. Aí eu agradeci, falei, tá bom. E ele foi embora. E no outro dia, que é o bom da história, ele volta com a minha sogra. Ele volta com a mãe dele? Com a mãe, que não era minha sogra, claro, né? Que a gente demora ainda 2 anos pra namorar. Por que ele foi levar a mãe dele? Ele levou a mãe dele. Já pra falar assim, essa aqui é minha
Sua nora. Desse jeito, meu filho. Pega o código. Ele foi e chegou assim, passou com a mãe dele fazendo compras. Oi, tudo bem? Oi, Poliana. Eu, oi, tudo bem, né? Mas, né? Eu conheci o menino ontem. Falei, tudo bem. Ele, essa é minha mãe, me apresentou a mãe. Eu falei, prazer e tal. E eu tava cheia de coisa pra fazer. Eu falei, tá bom, fique à vontade, tá, boas compras. E ó, dei no pé, né? E aí ele falou pra mãe dele, nesse dia que ele me viu, um dia antes, ele virou pra mãe dele e falou assim, mãe, eu vou te levar no mercado pra te apresentar a minha esposa, a mulher com quem eu vou casar. E a minha sogra, né? Ele era assim? Super namorador, tá? Porque ele também não era crente. E ele falou isso pra ela. E ela levou. Aí ele falou assim, e ela tem o olho amarelo. E aí ele levou a mãe dele, e a mãe dele ainda falou assim pra ele, meu filho, eu acho que essa menina não vai te dar moral. Ele falou, não, mãe, só tô te falando que eu vou casar com ela, não tô te falando que é agora. E assim foi, a gente ficou. Só que aí nós construímos uma amizade bacana, foram 2 anos de amizade mesmo. Ele tinha a namorada dele, eu tinha um namorado na época, tudo certo. E às vezes ele aparecia, eu ficava fazendo rodízio nos supermercados, então ele ia onde eu tava, a gente fez uma amizade bacana. A senhora foi trabalhando como demonstradora assim um tempo ainda? Fiquei um tempo grande. Quando eu começo a namorar com o Antônio, já depois, né, e já com quase 20, quase fazendo 20, eu ainda era demonstradora. Era o meu trabalho na época. Eu estudava, eu fazia faculdade de manhã e já saía direto da faculdade para o trabalho. Foi uma fase difícil, eu não consegui concluir, né, esse curso, porque eu saía muito cedo de casa, era muito sofrido. Eu precisava pegar 6 ônibus por dia. 6 ônibus? 6 ônibus. Então eu tinha que sair muito cedo, ir para a faculdade, estudava, e depois da faculdade eu corria para o trabalho. Aí eu tinha a opção, porque o curso era caro, eu fazia turismo e hotelaria. Aí eu tinha a opção de ou comer, na época, as esfirras do Habib's, né? Ou comia, porque era bem baratinho, lembra? Sim, era 30 centavos. Ou eu podia comer ali 3 esfirras ou tomar um suco Del Valle. Não vou esquecer nunca esse suco. Aí, às vezes, eu preferia o suco. Eu queria o suco e a esfirra, mas não dava. Então, era sofrido, porque eu tinha que pagar, né? Eu recebia, mas tinha as minhas obrigações em casa, precisava ajudar no orçamento familiar. Pagar a faculdade, né? Ônibus e tudo, e alimentação. E eu fui arrastando isso aí enquanto eu tive condições, mas aí depois, lá na frente, já não deu. Fez turismo e hotelaria? É isso. Você sempre quis fazer turismo? Por que turismo e hotelaria? Eu sempre quis, eu gostava muito, e a gente tinha assim, e era uma oportunidade, a gente tinha na família algumas pessoas que eram bem influentes, e eu pensava que eu poderia no futuro, né, me dar bem, conseguir um trabalho bacana, numa rede de hotel, enfim, era aquelas coisas de jovem demais ainda, né? Então aí eu fui levando enquanto deu pra levar, mas eu sempre tava me encontrando com o Antônio nos mercados. Às vezes ele sumia, eu pensava, gente, cadê o Anjinho, né? Cadê o Anjinho? Ele aparecia, aí as coisas foram acontecendo. Mas ficaram amigos aí durante um tempo, né? Sim. 2 anos. Aí ele mudou. Aí, como que a gente começou a namorar? Foi o seguinte, ele pegou e ele tava mudando de um apartamento para outro. Ele falava muito assim pra mim, você precisa ir na minha casa, me dá umas dicas, não sei o que. Eu falava, eu hein, vou nada. Não vou dizer, não ia de jeito. Eu falei, não vou nada, né? Ficava quieta. Ele ia sempre falando isso. Aí nós tivemos, ele não gosta que eu conto isso, mas é verdade. Nós tivemos uma festa da empresa, porque aí a empresa dele, a Kellogg's, na época, contratava meninas também demonstradoras dessa empresa que eu trabalhava. E teve tipo uma confraternização e tal, com todos os funcionários, as demonstradoras, e ele foi. Só que aí, engraçado isso, eu conto isso pra ele. Nesse dia, eu fiquei sabendo que ele ia. A gente nunca tinha se encontrado fora do ambiente de mercado ali, né? E eu fiquei sabendo que o Antônio ia participar. E eu fiquei preocupada durante o dia. Aí eu pensava, mas por que eu tô pensando nisso? Preocupada por quê? Não tem nada a ver. Mas eu fiquei, ele vai. Sabe aquela coisa que você fica, ele vai, não sei o quê. Falei, ai meu Deus, né? Mas enfim, me organizei e fui. Quando eu cheguei nessa festa, eu também continuei preocupada um pouco porque ele demorou para chegar. Aí quando ele chegou, Thiago, diante de Deus, eu tava sentada, fiquei fina, tudo certinho, e ele entra, e cumprimenta todo mundo, vem e senta do meu lado. Eu tinha um cabelão, assim, preto, era muito, assim, novinha, né, o cabelo pesado e tal. Ele fez assim, ó, desse jeito, assim, um fio do meu cabelo, pegou, assim, uma mecha do meu cabelo e desceu, assim, pegou na minha mão. Acabou, esse homem ficou... Terminou com essa namorada dele, aí pronto, e me convidou pra ir na casa dele. E aí me encontrou no mercado e falou, olha, sabe aquele jantar? Tá marcado. Porque ele também não marcava, ele ficava só assim, você precisa ir. Ele falou, tá marcado, é tal dia. Aí eu fiquei assim, ele falou, não, eu convidei mais pessoas, fica tranquila, né, e tal. Você é minha amiga. Aí eu fui na casa dele, aí a gente começou a namorar.
Aí as coisas começaram a acontecer, foi muito rápido. Aí depois disso a gente já ficou noivo em 3 meses. Aí logo a gente já casou. Vocês já casaram? Você tinha quantos anos que vocês casaram? 21. 21. Não, ele virou e falou assim, não, eu vou correr o risco de perder. Não, ele ficou doidinho. Deixa o noivar. Ele não vai ser, ele vai contar outra história aqui, mas essa é a verdadeira. Aí de 21, aí logo depois vocês casaram, já veio o Ângelo? Sim, eu engravidei muito rápido, porque eu engravidei com 3 meses de casada. Então com 3 meses eu já engravidei, foi tudo muito rápido na nossa vida mesmo. Aí logo eu entro na família, o Antônio não teve irmã, então o meu sogro era louco comigo e tudo assim, muito, ele era muito doente, mas gostava muito de mim, falava que eu era a filha que ele não tinha tido e tal. E aí, só que eu engravido 1 mês antes do Ângelo nascer, o meu sogro falece. 1 mês antes? Ele não chegou a conhecer o Ângelo. E a gente começa, né, a viver a nossa trajetória. Até então também, o Antônio nunca foi resistente em relação a ir a uma igreja, a visitar uma igreja, mas também nós não éramos convertidos mesmo. Não frequentávamos igreja nenhuma. Então aí a gente segue até mais ou menos, aí depois vem o Ângelo, depois a Maria Clara, e com 3 anos, a Maria Clara com 3 anos é que realmente a gente se converte. O Ângelo com 5. Eu queria chegar, né? Conversão. Como que foi esse momento? Só a conversão. Só esse momento. Tem umas 2 horas ainda, não tem? Só nossa, história então, demais. Como que foi, tipo assim, a conversão, a experiência? Vocês não iam na igreja, né? Sim. Então, como é que Então, começou? veja bem, como que acontece tudo. Quando eu engravidei do Ângelo, ganhei o Ângelo, nós morávamos num apartamento e nós ficamos nesse apartamento por 6 meses. Depois a gente mudou para uma casa grande, maior, só que na rua. E nesse período, até mais ou menos essa fase aí que eu tô te falando da conversão, o Ângelo 4 para 5 anos, eu morei nessa casa, maior na rua, e o Antônio trabalhando para Kellogg's viajava muito. Então ele viajava a semana toda, às vezes saía na segunda, chegava na sexta, na segunda retornava na quinta. E nesse período a minha mãe me deu um suporte muito grande. Então a minha mãe ficava mais na minha casa do que na dela. E eu tinha uma dependência, né, da minha mãe muito grande mesmo, assim, eu não contei isso, mas eu grávida, quando eu me caso com o Antônio, com toda essa situação, eu amava a minha casa. Eu sinto falta da minha casa até hoje, dos meus irmãos, da alegria daquele lugar. Então, eu falava assim, eu quero ir para minha mãe. Eu arrumava minha malinha, grávida, porque eu nem tenho muito momento não grávida com ele, né? Então, eu arrumava a malinha e ele falava assim, mas você se arrependeu? Eu falava, não, eu só quero ir dormir lá. Aí eu ia, ele me deixava na minha mãe, eu dormia um pouquinho na semana, tipo, de terça para quarta, de quarta para quinta, depois eu voltava para casa. Mas isso eu fazia isso toda semana. Foi muito difícil desligar, você tá entendendo? Desapegar, foi muito difícil para mim. Então ele falava, você se arrependeu? Eu falava, não, mas eu quero minha casa, né? Eu quero estar junto com o meu povo. Então eu tinha muito isso. E nesse período aí minha mãe ficou me dando esse suporte. E o que também me impedia de crescer, claro, né? Eu precisava me desligar para crescer. Então, aí chega um momento que o Ângelo quase fazendo 5 anos, a gente, devido a alguns assaltos, algumas coisas que eu vivi, né, nesse bairro que a gente morou, o Antônio, nós compramos uma casa num condomínio fechado. Uma casa menor, eram apartamentos sobrados, geminados. E aí nesse período era tudo muito seguro, tinha guarda, tinha tudo. O Antônio passou a ter paz. Porque era muito difícil para ele sair e me deixar ali sozinha com as crianças. Por mais que a minha mãe ficasse comigo, eu não dirigia, minha mãe também não. Então foi um sufoco. Aí quando isso aconteceu, a minha mãe, né, tranquilizou, até casou. Nesse período, tadinha, passou a viver a vida dela. Porque ela vivia em prol da minha casa também, dos meus filhos. E aí nesse período, nessa casa, nesse condomínio, nós vivemos assim, foi um período muito gostoso. Era assim, uma grande família. Então eu tinha muitos vizinhos, muitos amigos, nós fizemos várias amizades. E o Antônio ficava seguro. E ele começou a observar, partiu dele. Ele começou a observar uns vizinhos que nós tínhamos de frente. Eles eram cristãos, da Batista. E eles eram, assim, uma família bacana mesmo. E esse rapaz, ele já começou, ele estava, na verdade, já era semeando na vida do Antônio. E o Antônio gostava dele, né, olhava para a estrutura de família dele, olhava para a nossa, estava tudo certo, né? Quando nós nos convertemos não tinha nada de errado. Mas ele teve um dia assim que o Senhor, sabe, cutucou ele, tipo assim, como que você vai seguir orientando a sua família sem a minha presença? Tá tudo certo, não tá faltando nada para vocês, mas o mais importante tá faltando que sou eu. E o Antônio começou a ver isso nessa família. E esse amigo dele, chamado Fred e Beth, né, esse casal, ele começou a trabalhar com o Antônio. Tipo assim, o Antônio chegava do trabalho, chegava no final de semana, ele sempre tava esperando o Antônio com uma coca, alguma coisa. Ele falava, ei, amigo, vamos tomar o tubão e tal. Eles sentavam assim,
bem na porta da casa, e eles ficavam conversando, ele tinha um papo bacana, e sempre ele semeando a palavra e tudo, ele estava já, né, ali evangelizando o Antônio. Só que o Antônio não sabia, isso tinha um propósito, eles estavam engajados numa campanha na igreja, tipo aquele culto do amigo, trabalhe tantas semanas com uma pessoa e traga para a igreja, é o que a gente faz, né? Então ele estava fazendo isso com o Antônio, estava tudo certo, o Antônio já tinha assim, ele já estava todo quebrantado. Só que quando o Fred chegou com o panfleto convidando para ir ao culto, o Antônio ficou triste mesmo, eu lembro direitinho, ele falou, cara, eu iria com prazer, mas nós estaremos saindo de viagem nesse dia, a gente tinha programado uma viagem para Porto Seguro, Cabralha, e aí o Antônio lamentou, ele falou, não, mas tudo bem, quando vocês retornarem, né, nos façam uma visita. Aí nisso, Thiago, a nossa conversão acontece aí, quer dizer, de qualquer jeito, seria nesse momento da nossa vida, porque se nós não fôssemos viajar, nós teríamos ido para a igreja, para o culto do amigo, e teria acontecido ali. Então nós fomos, e no aeroporto de Goiânia, nós estamos lá organizando tudo, de repente o Antônio reencontra uma amiga de família que tinha muito tempo que ele não encontrava lá no aeroporto com os pastores dela. Era uma senhorinha que havia acompanhado a tia do Antônio, madrinha dele, irmã da Miriam, num leito de hospital, ela teve câncer de pulmão, enfim, essa foi a pessoa responsável por levar pastores, por cuidar desse momento, né, teve presente na vida deles. Aí ele reencontra essa mulher ali no aeroporto, e aquela alegria me apresenta para ela, aí ela apresenta os pastores, aquela coisa toda, tá bom. Aí eu pensei, né, tudo certo, vamos seguir viagem. Eles pegaram o mesmo voo que a gente e se hospedaram no mesmo hotel. Foram pro mesmo lugar e pro mesmo hotel? Mesmo hotel. Uau. E esses foram os nossos pastores por muito tempo. Porque aí aconteceu que esse ministério, ele era muito forte, né, em louvor e adoração, e eles não entendiam por que Deus estava levando eles para essa viagem, porque eles não podiam. Eles estavam assim no início de ministério, uma dificuldade louca, não tinha dinheiro para nada, mas eles sabiam que Deus estava, né, levando eles para um propósito. E eles estavam na igreja deles, fazendo uma campanha, pedindo a Deus que enviasse, né, um casal, pessoas, obreiros para ajudá-los naquele ministério ali. E eles foram. Para muitos assim, né, uma família, que só tinha uma família quando a gente chegou na igreja, era a família do pastor e a família de um outro pastor e acho que mais umas 3 pessoas. E para o pessoal, talvez fosse até loucura, porque eles não podiam fazer aquilo ali. Mas eles foram pela fé, aquele negócio mesmo. Pegaram os DVDs que eles tinham e foram para essa viagem. Hospedaram no mesmo lugar da gente. Então, assim, a gente descia para tomar café, tava lá os pastores e a amiga do Antônio, entendeu? Aí, à noite, eles se reuniam ali no hotel e ficavam tocando e cantando músicas. Eu com as crianças muito pequenas e, assim, mais distante mesmo, desconecta. E porque o negócio começou primeiro com o Antônio. Aí a gente tá bem no restaurante lá comendo. Ela veio e falou assim: Antônio, os meus pastores receberam um convite para pregar aqui na igrejinha de Cabralha. Vocês podiam ir e tal, vai ser bacana. Aí na hora eu já pensei, não, que jeito, né? As crianças, não vou de jeito nenhum. Aí minha sogra falou assim: não, pode ir que eu olho eles. Minha sogra tava com a gente na viagem. E nós fomos. Tá lá, meu filho. Foi o cultinho que o pastor foi lá no apelo, foi lá, levantou as mãos e me levou. Eu não iria por mim mesma naquele momento ali, entendeu? O momento não foi pra mim, foi pra ele. Mas ele foi e me arrastou e nós ficamos ali, né? E ele foi, assim, algo muito sobrenatural na vida dele, porque depois disso nunca mais eu vi o Antônio, assim, sabe, descrente da igreja. E ali ele já firmou compromisso. Aí a gente descobriu que a igreja era muito pertinho da nossa casa. Que inclusive esses pastores uma vez, lembra de eu te contar da casa maior, que eu ficava sozinha? Uma vez eles viram ladrões tentando entrar, eles mesmos ligaram para a polícia, porque, sabe, para poder avisar, né, dessa tentativa. Então, assim, Deus trabalhou de uma forma extraordinária. E quando a gente saiu dessa viagem, o Antônio virou pro pastor e falou assim: que horas que é o culto mesmo? Aí o pastor falou lá para ele que horas que era, pastor Presley. E ele falou: não, pode me esperar, vou estar lá com a minha família. Na hora eu pensei, eu achava aquilo assim, né? Pra mim era... Não, eu pensei, gente, ele só pode estar brincando, isso não é verdade. Mas realmente aconteceu. No caso, quando voltaram, vocês foram para essa igreja batista? Não. Para essa que o Antônio se converteu ali, né? Viveu uma experiência lá em Porto Seguro. Sim. Para essa igreja. Era próxima da nossa casa e nós começamos a frequentar esse ministério. Foi difícil para mim no começo, porque eu ia lá na Maranata Cristã Evangélica. Lembra do meu irmão? Mesmo não tendo vivido uma experiência com Deus ali, mas era diferente, era uma coisa mais tranquila e tal. E lá eles eram, assim,
do fogo. Assembleanos mesmo eram do fogo. Pentecostal a igreja. E muito pequenininha, não era nenhuma igreja, era uma salinha menor que essa. Então, só que o Antônio se converteu ali verdadeiramente. E teve um momento, que eu não sei te dizer exatamente qual foi o ano, qual foi o dia, mas eu, em obediência mesmo, eu creio que até a Deus, né, eu acompanhava ele, entendeu? Eu ia, não sentia muita coisa, assim, no começo eu não me agradava muito, mas eu falava muito para Deus. Eu falava, Senhor, né, se realmente é tudo isso que eles estão, né, dizendo que é, e eu vejo que é verdadeiro e sincero da parte deles, eu também quero. Eu não quero ficar aqui só pelo Antônio, eu quero também viver uma grande experiência. E eu comecei a servir. Aí eu ia para a igreja para limpar, às vezes eu levava pãozinho para casa do pastor, enfim, eu fui me aproximando. Só que algo aconteceu na minha vida nesse período, tudo em um ano. Quando eu comecei a ver todo esse movimento, e o Antônio dos Montes orando, cheio do Espírito Santo, porque foi uma coisa louca. Ele, toda hora que eu ligava pra ele, tava com pastor, tô aqui vendo isso, tô aqui vendo aquilo, tô com pastor. Eu comecei meio que querer implicar com isso, né? Falei, meu Deus, o que é isso agora, né? Toda hora que eu preciso desse homem, ele tá com pastor. Mas e as crianças, né? E tinha os meninos, ele viajava, quando não viajava o pastor, e no monte, não sei o quê. Eu meio que quis não entender isso, né? Mas aí o Senhor também usou o Silas Malafaia, né? Que esse podcast chega até ele. Eu tava em casa, lá pronta pra, assim, não tinha me convertido ainda, mas pra ficar muito brava com o Antônio, porque ele já tava me deixando, eu já tava esperando ele há muito tempo, e ele, não, pera só mais um pouquinho, eu tô chegando, com o pastor. Aí eu falei, gente, quando esse homem chegar aqui, não tem compra, não tem mais nada, essa casa cai. Eu tava assim, sabe? Eu ia ficar muito nervosa. Aí eu tô assim, assistindo, né, canal ali e tal, quando eu fui passando, caiu num programa do Silas Malafaia. Hoje eu sei que na época eu nem sabia que era Silas Malafaia, mas ele tava falando assim, você aí, que tá aí do outro lado, o marido às vezes tá servindo, ele me deu um sermão, Deus falando comigo pela televisão. O sermão do Silas pela televisão. E eu fui ficando assim, acalmei, o Antônio chegou, tava calminha, né? Eu falei, Senhor. Aí as coisas começaram a acontecer e eu comecei a amar aquilo ali, entendeu? Mesmo não tendo vivido a experiência, né, sabe, desse enchimento do Espírito, eu comecei a amar aquilo ali, amar aquele lugar, ter zelo pelo aquele lugar. Eu queria mais. Aí eu fui pro seminário. Na época eu fui pra faculdade. Eu comecei aí eu fiz um vestibular, passei pra pedagogia. Eu ia começar. E só que o meu coração pedia as coisas de Deus. E só que era o primeiro ano de conversão e tudo. Eu pensava assim, gente, isso é absurdo. Por que eu tô querendo isso? Isso não é pra mim, isso é pra pastora. A pastora na época tava, né, entrando nessa faculdade. Eu falava, isso é pra ela, não é pra mim. Não é possível, eu não posso fazer isso. E eu comecei, aí ela me ligou pedindo um favor, e eu falei com Deus, eu falei, Deus, se porventura o Senhor quiser que eu faça isso, me dá um sinal. E essa universidade lá, essa faculdade, chama FATEID, Faculdade Teológica da Igreja de Deus, eram assim, muito mais ministerial, então eram pastores já que estavam no ministério há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos, e que chegaram à conclusão que precisavam estudar. Então era mais ou menos assim, só pastores. E era um curso, né, que eu precisava fazer ele bem mais resumido por causa do Antônio, então muito intensivo. Eu peguei e falei com Deus. E nisso eu falei pra ela, sabe? Eu falei, olha, Tânia, né, pastora na época, eu falei, olha, aconteceu isso, eu tô com essa oportunidade de estudar, mas será que eu poderia fazer? E se eu quisesse fazer a faculdade? Eu fui sondando. Ela falou, olha, para fazer precisa disso e disso e disso, vamos olhar. Aí o meu pastor na época, que é o pastor Presley, ele enviou uma carta, sabe? Ele, né, enviou a carta para a faculdade, falando que se responsabilizava, que eu era, né, uma pessoa dedicada e tudo mais, e que eu, né, que se fosse possível me dar essa oportunidade, e acabou que deu tudo certo, eu fui. Aí eu não fui fazer pedagogia nenhuma, fui para essa faculdade. E que foram os 4 anos mais extraordinários da minha vida. E a senhora foi fazer Não, eu fui fazer porque eu tinha muito, e tenho ainda, muito amor pelas coisas de Deus. Mas pela casa de Deus eu falava, eu preciso conhecer mais. Eu não ficava satisfeita com a palavra de domingo, entendeu? Era seminário para ser crente, então. Eu sempre falei isso, era para ser uma crente melhor. Entendeu? Eu não estava ali porque eu era pastora e eu nem precisava dar satisfação para a igreja. Eles estavam ali para se aprimorar, porque chegaram à conclusão que precisavam. Só que quando eu cheguei nesse seminário, Thiago, foi muito assim, foi muito desafiador, porque eles eram pastores. E ninguém ia parar o fluxo ali, porque chegou uma menina
que se converteu tem 1 ano, para poder explicar quem era Josué. Quando eu entrei na turma, eles estavam falando sobre Josué, ia ter uma prova sobre Josué, uma série de coisas, e eu pensava, quem é Josué? Onde que está Josué na Bíblia? Eu não sabia nem quem era Josué. E eu pensei, meu Deus, para eu dar conta disso aqui, eu vou ter que estudar muito. Aí eu comecei a fazer isso, a estudar muito, porque eu não tinha a bagagem que eles tinham. Então eles se valiam do conhecimento que eles tinham de ministério. Experiência, né? Da experiência. E aí as notas, entendeu? As minhas notas eram melhor que as deles. Eu comecei ia pra casa e ia estudar, ler, estudar, comer a Bíblia, devorar aquilo para poder conseguir, né? Avançar com a turma. Então eles ficavam assim, bestas, né? Os pastores mais velhos e tudo, porque assim, tipo, como assim? Essa menina tá tirando notas melhores que a gente, porque eu estudava, eu não tinha nada. Então eu tinha que depender de Deus e estudar muito. Aí foi uma bênção, graças a Deus, pra mim foi muito bom, foi muito importante. Foram 4 anos, né, de faculdade. 4 anos que o Antônio me apoiou muito, né, ele trabalhava muito, viajava, chegava, precisava ficar com as crianças. Foi sacrificante pra senhora, foi pros dois, né? Para os dois. E as crianças eram pequenas, as crianças pequenas, então assim, eu ficava observando ele, eu falava, Deus, se for do Senhor, se não for vaidade minha, ou se não for, né, uma precipitação minha, eu vou ver um sinal. E o sinal era ele, né? E ele, graças a Deus, ia só me incentivando. E hoje eu sei que tudo tem um propósito, né? E realmente, hoje eu entendo que era para aquele tempo mesmo, eu precisava ter vivido tudo que eu vivi. Muito legal. E o que eu fiquei pensando enquanto a senhora falava é que quando o Antônio, né, ainda não o pastor Sim. Antônio, primeiramente ele foi quebrantado através de um testemunho que ele viu. Sim. De um vizinho, que ele não precisava, o vizinho até antes daquele momento não precisou falar nada, né? E após isso veio a questão do aeroporto, então tudo começa com um testemunho, né? Com certeza. Né? E a gente, muitas vezes as pessoas estão observando e a gente não está percebendo, né? Verdade, e o testemunho está ali sendo lançado sem a gente estar falando absolutamente nada. Com certeza, ele começou a observar aquela família. Sabe, ele começou a ver que eles tinham algo a mais. E que esse algo a mais era essencial, né? Sim, ele falou assim, não, eu tenho a minha família que está estruturada, entre aspas, não falta nada. Sim. Né? Mas algo naquela família exatamente. Né, chamou a atenção dele. Não, que é aquilo? Exatamente. A gente estava com tudo. Não foi uma coisa assim, porque aconteceu um problema, porque a gente estava com. Não, estava tudo certo. E aí. O que aquela família tem, né? Diferente. Exatamente. E aí foi. Mas foi muito intenso, sabe? A forma como Deus nos chamou foi intensa demais. A gente viveu muita coisa no espaço, né? No espaço de tempo pequeno, sabe? Porque assim. Eu sou intensa mesmo, então eu me lancei para aquele ministério, eu servi naquele ministério. Nossa, foi. Aí quando eu fazendo a faculdade, muito. Foi servindo lá claro, e tudo. Claro, e muito. Eu fiquei assim. Porque aí, com a faculdade, pensa bem, aí as coisas não que eu não. Né, eu comecei a viver experiências com Deus ali. Tiago, a gente começava a estudar uma faculdade, de repente, e eram pastores também, professores pastores. Então, assim, como ela era muito ministerial. Ela saía um pouco da formalidade, então de repente assim no meio da aula o Senhor tomava a gente mesmo sabe, o Espírito Santo vinha sobre nós, sobre os professores, eles profetizavam. Nossa, foi algo assim sobrenatural. Eu saía daquele lugar, eu não sei nem te explicar, aquilo era um oásis para mim. Então eu comecei a viver experiências com Deus. Eles me chamavam lá, né, na faculdade de presbiterianona, porque eu sou tímida, eu sempre fui muito contida. E eles, assim, pastores de tudo quanto é lugar, né? Os sapatinhos de fogo, tudo lá. E eu mais assim na minha. Eles falaram, é presbiterianona e tal. Mas assim, é porque algumas coisas eram estranhas pra mim. Eu não tinha vivido aquilo. Eu tinha muito temor de Deus também. Eu não ia simplesmente fingir algo, entende? E eu vivi, nesse período da faculdade, eu vivi uma experiência com o Espírito Santo, assim, sobrenatural. Porque eu comecei a ver algumas coisas na igreja, porque a nossa igreja era pentecostal. O seminário, lidar com muitos pastores, assim, né? E eu comecei a questionar algumas coisas. Eu falava, Deus, mas será? Será que tudo isso é real? Será que não é possível, não é você fingir isso aqui? É possível fazer, porque eu vi muita meninice também. Sim. E eu comecei a ficar muito assim, sabe? Mas com temor. E aí eu lembro que numa matéria específica, lá a gente estudando sobre a obra do Espírito, depois sobre o próprio Pentecostes e tudo, como aconteceu, assistindo um documentário sobre a Rua Azusa. Eu me quebrantei muito, chorei muito, vi relatos ali, né,
de pessoas que contando como tinha acontecido tudo aquilo, e eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, realmente eu não estou vivendo nada disso, eu não, né, da forma como as pessoas relatam, mas eu te amo tanto, eu tenho tanto cuidado com as suas coisas, isso só pode ser o Espírito agindo em mim. Fui muito sincera, me quebrantei ali com o Senhor, sozinha. Tony viajava muito, os meninos, na época eles dormiam juntos, e a Clarinha, eu peguei e fui orar com eles para abençoar eles para dormir. Né, e tudo. Aí quando eu comecei a orar simples ali com eles, só para poder despedi-los, o quarto foi tomado de uma atmosfera, sabe, de uma fumaça, de uma coisa sobrenatural, e a Maria Clara, ela era muito pequenininha. Ela levantou da caminha dela, que era no chão, e ela começou a dançar. Não. Tiago, e o Ângelo assim deitadinho, ele falou assim, quieta, Clara, para com isso. E eu na hora tive entendimento. A gente foi visitar dela, começou a dançar. Ela ficava na pontinha, sim. Ela ficava na pontinha do pé. E ela começou a fazer uma dança tão suave. Ela começou a falar em línguas. Ela começou a cantar. E eu via tudo aquilo ali. E ela foi e fez. Ela pôs a mão em mim. Eu abaixei. Ela colocava a mão assim em mim, sabe? Ela foi fazendo aquilo ali. E eu falei, filho, calma. Isso é só o Espírito que está nos visitando. Eu tive esse entendimento. Depois ela dormiu. Eu abençoei. E assim, eu vi que aquilo foi o cuidado de Deus. Tipo assim, olha aqui, será que os seus filhos, né, iriam, né, brincar com isso? Você acha que isso aqui é fingimento? Então, assim, foi algo que eu vivi, assim, que destravou muita coisa na minha vida, muita coisa. Então, esse tempo que eu vivi ali foi, assim, nossa, fundamental para o meu crescimento e para a forma como Deus, né, começou a tratar conosco. Porque aí, depois disso, foram muitas coisas começaram a acontecer mesmo. Só nesse período aí, Thiago, assim, mais graves, né? Eu sofri 5 acidentes de automóvel, sabe? Eu me envolvi em 5 acidentes automobilísticos. Tudo nesse período, tempo, né? Um ou outro mais espaçado, mas assim, graves mesmo. Coisas assim que, meu Deus, hoje eu olho e falo, Senhor, como assim, né? Era para que realmente eu não avançasse, a minha família não avançasse. E eu tinha um entendimento disso, eu saía disso, eu louvava a Deus, eu falava, Senhor, eu não paro, porque a gente começou a trabalhar, eu comecei junto com a pastora, né, nós caminhávamos juntas mesmo, eu vivia um discipulado como eu tento hoje fazer com as meninas. Elas não entendem, sabe, mas nós vivemos um discipulado muito profundo. Nosso apelido era faniática, de fanática. A gente via Deus em tudo, sentia Deus em tudo, e tudo era Deus, tudo era Deus. Então a gente tinha desejo, a gente falava das mesmas coisas, e nós começamos a viver um monte de coisa na igreja, sabe, com as mulheres, a envolver essas mulheres. Então foi assim, foi muito, muito, muito bacana. Eu fiquei sabendo, Tia, que ela tirava dinheiro da compra do mês pra colocar de gasolina pra servir a igreja. Sim, o meu sonho era dizimar. Porque aí assim, né... Primeiro que eu me sentia muito... Eu amava fazer as coisas na casa de Deus. Quando os pastores, eles me deixaram responsáveis por comprar os mantimentos da ceia, ceia é sempre para mim um momento muito especial, muito marcante, muito emocionante. Então, assim, eu não vejo a ceia como um rito só, sabe? Quando eu me alimento ali, em Deus, eu recebo o suprimento que eu preciso para vencer aquele mês. Então, assim... E quando eu recebi só a responsabilidade para comprar as coisas, eu ficava responsável por organizar, eu me sentia tão honrada e indigna até de fazer aquilo, sabe? Então, para mim, as coisas de Deus, elas tinham esse peso. Então, nossa, era algo assim tremendo. E eu via todo mundo dizimando, e na época eu não trabalhava, eu ficava com as crianças e tudo, aí eu economizava. O Antônio deixava o dinheiro para a semana, para fazer as compras da semana, para fazer tudo. Eu economizava primeiro para pôr gasolina, porque eu, né, do grupo eu era quem podia, né, fazer isso, levar as meninas, ir para hospitais, orar em hospitais, ajudar em casas de recuperação. A gente tinha um trabalho muito bacana com mulheres. Nós supríamos um centro de recuperação de mulheres que chamava Missão Resgate da Paz. Elas eram viciadas em crack, tudo muito bacana. E a gente levava frutas e verduras semanalmente para essa instituição. Então era no meu carro, eu que precisava, né, pegar as meninas, ir de madrugada para o Ceasa, pedir as verduras e frutas, depois separar. O que sobrava dali, a gente se reunia, eu e a pastora, a gente tinha muitas ideias. A gente se reunia, fazia compotas, criava um monte de coisa. Porque a igreja, ela precisava mesmo, né, desse movimento. Então a gente fazia para vender, fazia cantina. E eu não trabalhava, eu economizava. E eu tenho a arte de fazer isso, meu filho. Eu sei pegar um trocinho um pouco aqui e fazer ele ficar bacana na cozinha ali. E eu economizava para primeiro dizimar, que eu gostava de dar, assim, eu senti que eu estava, né,
dando alguma coisa, embora a gente fosse dizimista, eu sabia que o que o Antônio fazia era a nossa família, mas eu queria levar o meu, né? Aquilo que eu podia tirar de mim mesma. Então, às vezes, eu precisava de algumas coisas, eu não fazia, entendeu? E estava tudo certo. E eu deixava isso para poder fazer isso na casa do Senhor, e às vezes também para manter a gasolina, para poder, sabe, fazer esse movimento todo que também precisava de recurso. Então eu administrava aquilo ali sem o Antônio perceber, porque eu não queria, porque ele estava distante, eu sabia que ele não ia entender. Então eu fazia com muito carinho, não faltava nada, né? Tava tudo certo, mas eu fazia isso para viver as loucuras que a gente viveu, e a gente viveu um milagre. Às vezes eu lembro assim, são coisas que às vezes uma vez eu contei isso, o Antônio falou, pode ficar contando isso não. Mas a gente vivia, é real. Assim, quantas vezes eu tava na marginal, precisava chegar em casa correndo, a gasolina tava muito pouca, muitas vezes já zerando, e eu falava, meu Deus, se isso aqui acabar aqui, o que eu faço? O que eu vou explicar isso pro Antônio? Eu tô muito longe de casa. Eu orava, eu via ponteiro subindo, entendeu? É fé. Então a gente fazia tudo muito assim, sabe? Era a fé que nos movia mesmo. Então foi muito importante para mim isso. Foi um tempo que me marcou muito. E os meninos comigo. Sempre com você? Sempre comigo. Levava eles em tudo. Oração, sabe? Nesses momentos, só não de madrugada, né? Às vezes precisava sair, eu me organizava e tudo, mas foi um tempo muito precioso. A importância, nós vivemos, né? Ali. Assim, a gente tem filho, né? A gente poder levá-los também, não só... Claro que tem momentos que a gente deixa e tudo, mas é importante eles estarem nessa coisa da oração, da Thiago, igreja, da vida da igreja. Até eles aprendem até a se comportar na igreja. Com certeza, olha. Nós nunca deixamos. E assim, é tão interessante que lá em casa sempre é assim até hoje. Mais difícil agora, né? Eu tenho filhos adolescentes, jovens já. Mas assim, tava doente... Então vai pra igreja, porque lá tem cura. Tá feliz? Então é na igreja, porque a gente tem que agradecer, porque a gente tá bem feliz. Então, assim, tudo é na igreja. Tudo é na igreja. Nós tivemos nessa casa, e nesse período, nós tivemos células. Foi 2 anos na nossa casa. Muitos pastores passaram por ali. Pessoas que se tornaram depois pastores. Ganhamos muitas almas para Jesus. Então, assim, a gente se envolveu muito. Muito, muito. Mesmo o Antônio, ele viajando muito, ele não podendo, ele nunca foi freio de mão. Entendeu? Eu organizava tudo, às vezes eu me sobrecarregava, mas eu organizava tudo para que ele estivesse também participando. Aí eu não deixava ele ficar estressado, cansado demais. Eu organizava tudo, mas ele estava ali inserido. Se eu assumisse alguma coisa, eu não assumia sozinho, eu assumia com ele. E eu muitas vezes fazia até a parte que era dele, porque ele não conseguia fazer, ele estava mesmo, né, trabalhando. O Antônio era do business, entendeu? Mas ele muito, nunca foi assim, ele nunca falou, não faça, não vai, eu não quero isso na minha casa, sabe, assim, não quero esse povo aqui, pelo contrário. Isso foi muito importante para nós. A gente fazia tudo. Uma vez, nós estávamos na igreja, isso é uma história, me veio na mente agora, num dia de ceia, e eu escutei a Maria Clara dar um grito, no momento da ceia, porque a salinha era do lado da igreja, e a casa pastoral. Ela deu um grito, e a igreja apavorou, porque ela é escandalosa, vocês conhecem. Aí eu peguei e a gente já correu. Ela estava fazendo a tarefinha, uma criança maior que ela, mais pesada, acabou caindo e caiu no punho dela. Quebrou em 2 lugares. E eu lembro, e nisso, porque quando a gente se converteu, a gente já estava nesse condomínio, a gente tinha amigos, né? Ali seculares e tudo mais. E as pessoas não entendiam. Como que vocês se converteram? Como assim agora, né? Mas a gente continuou com a amizade com esse pessoal todo. E hoje eles nos respeitam muito. E eu lembro que a Clara, a gente chegando com a Clara ali desse jeito, né? A Clara teve que ir pequenininha, ir pra centro cirúrgico, aquela coisa arada toda. E um vizinho nosso muito querido, Léo, ama sua vida. E o Léo é uma graça, mas ele foi uma pessoa que não entendeu isso, né? Essa intensidade, a forma como Deus estava nos chamando, ele ficava furioso, ele ficava muito irritado, ele falava, isso é um absurdo e tal. E nesse dia, a gente com a Clara lá nessa situação, e isso foi no meu aniversário. Era no dia do meu aniversário. Ele passou assim, eu lembro direitinho, no carro eu entrando, e ele falou assim, como assim? Ele fez assim do carro, como assim? Que Deus é esse? Como que isso acontece dentro da igreja, sabe? Ele falou tudo aquilo ali, eu falei, meu Deus, ele só não tá entendendo, né? Ele tá com uma venda nos olhos mesmo. Então a gente era até, de certa forma, confrontado pelos amigos, até por alguns familiares, porque não entendiam, né? Essa intensidade, porque aqui eu não consigo contar tudo, é muita coisa. Então foi muito intenso. A gente viveu mesmo assim as coisas de Deus numa intensidade. Bom.
Que é muito bom de se lembrar. E tipo assim, a senhora falou que a senhora fazia muito na cozinha, a senhora é chefe de cozinha, né? A senhora fez curso? Não, na verdade, eu lembro sim. que eu vou te contar uma história. Porque eu lembro quando eu fui na sua casa uma vez, eu sou frequentador, né, da casa pastoral, ela foi fazer um ovo mexido pra mim. E eu nunca comi um ovo mexido tão bom, eu não sei o que ela fez com aquele ovo. Mas até hoje eu não lembro. Foi um ovo mexido, uma coisa simples. E ela conseguiu fazer daquele jeito. E a senhora fez curso? A senhora eu estudou? fiz, mas a questão da comida na minha família, ela é aquilo que eu te falei. Minha mãe lembra de eu te falar do restaurante, de assim, a gente ser muito pobre, mas nunca passar, sempre ter fartura, porque minha mãe sabia pegar uma mandioca e fazer da mandioca um bolo maravilhoso. Então, assim, hoje é meu sonho de consumo é ter as coisas que a gente tinha nessa fase de muita escassez. Então, isso tá no sangue. É dom mesmo. Mas eu fiz um curso, eu fiz IGA. Então, Instituto Gastronômico das Américas, tem em Goiânia. Eu entrei, foi muito gostoso, eu gostei demais, foi um tempo muito, assim, bacana. Mas isso foi eu não cheguei a concluir. Foi depois do... Não, eu já era crente. Já era isso, depois. Sim, eu já tava... Nesse momento aí que eu fiz IGA, eu já estava até na Metodista. Porque eu tô te contando a história de quando ainda a gente estava nesse primeiro ministério, depois nós mudamos, foi de setor. Foi um tempo depois, então. Desculpa. Foi um tempo depois. Aí eu fiz... E foi, assim, muito bom. Eu amei. Não cheguei a concluir, outras coisas aconteceram. Mas a minha relação com a cozinha, né? É porque eu amo cozinhar. Eu gosto de cozinhar. E, assim, eu tenho cozinhado pouco. As meninas às vezes brincam. Não tá nem sabendo mais fazer as coisas, porque todo mundo agora tá fazendo. Eu gosto de ensinar também, né? Então eu vejo as meninas já fazendo muitas coisas que eu ensinei. E eu amo cozinhar. Então foi isso. Mas eu fiz IGA um tempo. E no caso, aos 31, a senhora foi consagrada como presbítera, né? Sim, eu e o Antônio. É porque, assim, como a nossa relação com esse já ministério... na Metodista? Não, isso no Profetizando Vitória, Ministério Profetizando Vitória. Nós éramos, assim, realmente nós éramos as pessoas de confiança dos pastores. E nós nascemos junto com aquele ministério praticamente. Então as coisas foram acontecendo. Aí depois, com essa idade, a gente, foi consagrado. A igreja já reconhecia, entende? Quando os pastores eles vieram até nós, foi assim, com a proposta de nos consagrar mesmo a pastores. Porque assim, a igreja é uma coisa que não tem como, Thiago. Quando a igreja reconhece, há uma unção, dispensada do próprio Deus, e a igreja começa a reconhecer aquilo ali. Então as pessoas chamavam a gente assim, a gente ficava constrangido e tudo. E assim, a gente já nem falava, mas olha, nós não somos pastores e tudo, mas a igreja reconhecia, porque a gente fazia esse papel mesmo, nós ajudávamos dessa forma. Aí o Antônio, nessa época, ele falou, não, é muito pesado, não é tempo disso, né? Então, mas aí o pastor explicou a importância, né? E tudo, da gente ser reconhecido de certa forma. Aí nós fomos consagrados como presbíteros, o que deixou ele um pouco mais tranquilo, porque de fato, a gente não se importa muito com essa questão de título, não, entende? Mas para aquele momento foi importante e a gente ficou servindo lá um tempo. E depois a gente migra, né? No caso, para Metodista. Aí a gente muda de casa, sai desse condomínio, entendeu? E vai para um outro setor. E Goiânia não é como aqui, né? Tudo muito pertinho. Então, assim, aqui é assim, Long Branch, West Long Branch, é outra cidade. Lá são setores, mas mais distante, meia hora, 40 minutos, 1 hora de distância. E algumas coisas aconteceram e o senhor acabou nos conduzindo para a Metodista, que foi onde a gente ficou até vir para cá. Então lá no Pastor Ednei, né? Sim, no Pastor Ednei. Esteve aqui com vocês. Sim, abriu, né? Inaugurou esse... Netocast foi o Pastor Ednei Rolon, foi bênção demais. Exatamente. E no caso, em 2015, né? A gente estava conversando, a senhora ainda não tinha vindo para cá. Não. Você recebeu uma palavra ou alguma coisa profética de que estaria aqui? Sim, eu já estava com o pastor, nós já estávamos com o pastor Ednei, já envolvidos até nesse período, já começando, né, a desenvolver um trabalho ali com eles, na Metodista. E eu acabei perdendo essa pastora amiga minha na pandemia, com o Covid, né, nesse período agora. E eu ia muito numas reuniões que ela fazia, ela era pastora assembleana, Ministério ID, lá próximo dessa casa que eu morei, desse local do primeiro ministério, muito querido, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo. Eu ia muito nas manhãs com Deus que ela fazia. Então, e assim, ela tinha uma visão de reino. Então, ela falava assim, olha, você não precisa congregar aqui para a gente fazer um trabalho juntas. E isso era muito bom. E realmente, Deus nos levou para a Metodista, eu entendo, né, todas as coisas. E às vezes eu ficava pensando, mas por que eu não parei aqui, que era tão próximo, né?
da nossa casa na época e até do primeiro ministério. Mas enfim, isso não impediu que a gente realizasse grandes coisas mesmo, parcerias, eu ajudava muito ela. E eu fui para um dia nessa manhã com Deus, em jejum, que a gente fazia toda quinta-feira. E no momento lá de entrega mesmo, na oração, ela orando comigo, ela falou, olha, Poliana, o Senhor me mostra você desse jeito, sabe? Eu te vejo nos Estados Unidos e você hastia uma bandeira branca e tem muitas crianças em volta de você. Tiago, nós vivemos tão intensamente as coisas da igreja, da família, de tudo, o Antônio do trabalho, a gente não pensava em vir aqui nem a passeio. Nunca a gente parou e sentou, vamos programar uma viagem para Orlando, vamos fazer isso. A gente podia fazer. A nossa situação, né, financeira era confortável. A gente podia fazer isso. Só que isso nem passava na nossa cabeça. Quando ela falou isso, eu levei um susto. Eu pensei, coisa engraçada, né? Dei uma risada e falei, não, eu recebo se for de Deus. E com 6 meses eu estava aqui. Exatamente, 6 meses. Nesse período dessa palavra profética, eu reencontrei uma amiga de mais de 20 anos mesmo, assim, mais de 20 e tantos anos, pela internet. E assim, já tinha muito tempo, ela morava aqui. Muito tempo que eu não a via, e com essas, né, com as redes sociais e tal, acabei encontrando essa menina, e ela não estava numa fase muito bacana, ela estava grávida do 3º filho, a mãe não podia entrar no país, e muito sozinha, eu senti ela muito deprimida na época, assim, né, ter que passar por mais uma gestação sozinha, num momento muito difícil. E eu lembro que eu estava deitada na cama, assim, eu e o Antônio, e eu tinha reencontrado ela muito feliz, né, porque a gente foi amiga, a gente estudou juntas e tal. Eu falei pra ela, olha, e ela super chorosa, eu falei, olha, eu vou te ajudar. Se você tiver, né, se você tiver precisando mesmo, eu vou para te ajudar, não tem problema. Ela falou assim, não fala isso, amiga. Não fala isso, porque, né, tipo, eu não quero nem gerar essa expectativa. Eu falei, não, dá tudo certo, eu vou. Falei para ela, Antônio, você me libera? Na hora ele falou, sim, você pode ir. Aí pronto, aquilo veio forte no meu coração e eu tive a convicção que eu tinha que vir para ajudá-la. Aí eu fui organizar todas as coisas, eu e o Antônio também é outro podcast. Nossa, não era pra gente vir aqui. Mas enfim, eu ia vir sozinha. Só que nesse período, os meninos, né, começaram a falar e eu pensava, meu Deus, eu falei que vou e agora? Largar essas crianças aqui e tal. Aí ela virou e falou assim, amiga, vem, traz os meninos de um Antônio, porque a minha casa, ela usou um termo, tipo, é mãe e filha, tem um local aqui, você pode ficar com eles e tal, vem, vai ser bom. Só que assim, a gente não tava com nada organizado. Só sei que o Antônio olhou, achou umas passagens com preço assim excelente, acabou que deu certo e nós viemos mesmo ajudar essa família. Só que eu vim, talvez ela nem sabe, né? Eu tinha no meu coração que existia algo, porque eu havia recebido uma palavra. E eu até então não tinha, né, a dimensão do que isso ia virar. E assim, eu sabia, eu falava, Deus, eu tô indo porque o Senhor vai fazer algo na vida dessa família e tudo. Quando eu cheguei aqui, Tiago, muitos anos sem encontrar essa minha amiga, foi muito difícil. Ela estava muito sofrida, assim, não tinha espaço, a gente não conseguia falar de Jesus. E eu achei muito estranho isso aqui, eu falava, Antônio, como assim? A gente não conseguia falar, e aí a gente começou a servir, aí o Senhor me deu uma estratégia, a minha e o Antônio, vamos servi-los. E ele saía para trabalhar, o marido dela, o Antônio não conhecia, a gente conheceu aqui tudo na hora. E ela fazendo algumas coisas, eu pegava as crianças, a gente levava pra praia, brincava com as crianças, a gente chegava em casa, sabe? Eles saíam, a gente limpava a casa, arrumava tudo, a gente começou a servir. Então nós vamos apresentar Jesus assim pra eles. E a gente começou a servir e a gente acabou, assim, houve uma conexão, sabe? E Deus fez algo sobrenatural na vida dessa família. Eu lembro que quando eu fui embora, essa minha amiga me mandou uma mensagem mesmo assim, né? Falando algumas coisas. Que Deus, né, tava trazendo, e a alegria e a gratidão dela e tal, enfim. E eu saí daqui sabendo que Deus ia resolver algumas coisas, e resolveu mesmo na vida deles, sabe? Eles se fortaleceram como casal, ela se casou, sabe? Aconteceu algo assim extraordinário. Só que nessa vinda nossa, o seu pastor abençoado, que agora é pastor, ele andou muito em Long Branch, ele ficava andando. E ele começou a sentir, só que ele não me falou nessa intensidade, porque senão eu tinha corrido dessas, né? De tudo isso, mas Deus começou a mostrar para ele muita coisa que ia acontecer aqui, e ele começou a perceber que Deus ia trazer a gente para cá. Só que aí, com tudo isso, Tiago, nós retornamos, esse casal depois nos visita, tal, na nossa casa, tudo certo. Nós recebemos nesse inteirinho, eu às vezes conversava com ela falava, amiga, você não vai fazer isso, deixar a sua vida para vir para os Estados Unidos. Ela contava tudo, assim, da forma como é mesmo. Isso é um absurdo, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo. Mas eu tinha uma paz, sabe?
E a gente brincava, só que aí nós recebemos nesse período todo, e assim, e o Senhor ia mostrando um monte de coisa. Tiago, teve um aniversário do Antônio, ele faz aniversário 17 de junho. E a gente já tinha vindo, tudo, mas assim, tava tudo longe, a gente não pensava, estamos indo. O Antônio trabalhava numa empresa há 18 anos, estava tudo certo. Eu fiz, né, nesse aniversário, eu mandei fazer um bolo para ele. Ele estava chegando de viagem e era surpresa. E o bolo, também não estava fazendo isso falando que a gente estava vindo embora para cá. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, para te falar a verdade. O bolo era uma mala mesmo. E nessa mala tinha um globo encaixado com várias bandeiras, sabe, um globo mesmo, as bandeirinhas assim dos países e alianças. Era a minha e a dele. Alianças assim próximo da mala. E olha pra você ver, que eu fui tirar isso. E 4 passaportes. E eu escrevi, eu mandei escrever nesse bolo assim, iremos para onde o Senhor nos enviar. E eu fiz isso para surpreender ele. E ele chegou com isso, e ele viu aquilo, a célula toda lá, era uma festa, era aniversário dele, a célula ia comemorar. E ele ficou assim, eu vi que ele ficou emocionado e tal, aí todo mundo tinha preparado aquelas homenagens para líder, aquelas coisas todas. Quando... no apagar das luzes, né? Nós dois sozinhos em casa e tal, já tinha terminado, ele pegou na minha mão. Quando ele pegou na minha mão, a gente estava deitado, eu senti que aquilo ali não era algo assim, que ele queria me falar alguma coisa. Aí nesse momento ele vai e me conta, ele virou e falou assim, Poliana, você não tem noção do que Deus está fazendo. Eu me desliguei da empresa. Nossa, eu queria morrer, nisso a gente já tinha recebido um monte, aí eu desliguei da empresa. E eu só chorei. Eu falei, meu Deus, eu tô indo embora. Aí eu tive uma sensação que realmente a gente ia embora. E a gente tinha recebido um convite de um conhecido nosso. Essa senhora, ela chama Selma. O marido dela é dono do Hospital do Rim, em Goiânia. E ela tem um filho que tem uma ONG aqui nos Estados Unidos, chamado ANZA. E eles nos convidaram para fazer parte dessa ONG que trabalhava com refugiados de guerra no Texas. Só que era assim, uma coisa ainda para muito distante, entendeu? Eu pensava assim, olha, isso vai acontecer daqui uns 2, 3 anos, quando a gente se estruturar e tal. Enfim, quando os meninos quiserem fazer um intercâmbio, a gente vai e faz a obra e dá assistência para os meninos. Só que foi tudo assim. E aí no outro dia, uma irmã nossa que não tinha podido estar conosco no aniversário do Antônio, me manda um áudio. Eu chorei ali à noite, eu pensei, nossa, a coisa vai acontecer, né? E aí ela mandou, ela falou assim, irmã, você lembra? Eu coloquei pro Antônio, ela não estava lá, ela não viu o bolo, ela não viu nada. Ele falou, você lembra de quando eu te falei que eu via vocês em um barco, mas que estava muito distante ainda da margem, sabe? Vocês estavam distantes, eu vi um sol. Ela começou a contar uma visão que ela tinha tido conosco, e nessa visão, a interpretação que o Senhor tinha dado a ela era que nós iríamos fazer uma longa viagem, mas que estava distante ainda, não estava próximo. Que não ia ser para aquele tempo. Ela virou e falou, nossa, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, vocês chegaram no destino. Vocês estão indo. Aí eu falei, Deus da glória. Aí tudo aconteceu. Isso foi em junho. Setembro nós estávamos aqui. Aí a nossa ideia era ficar 3 meses aqui e depois ir para o Texas. Mas aí a gente chegou e muita coisa, as coisas foram acontecendo e o Antônio achou por bem conversar com o Marcelo, né, o rapaz dessa ONG, e dizer que a gente ficaria aqui por um tempo em obediência e que Deus tinha algo para nós aqui. Foi assim. Que história. Glória a Deus por isso. Nós glorificamos mas a Deus, muita coisa né? aconteceu para isso, meu filho. Chegar, nosso Deus, eu chorava todo dia. Verdade. Nossa, Né? Para ir embora, que história, né? Foi só Jesus. Uma palavra profética e tudo. Sim, as coisas foram acontecendo. E o que me chamou a atenção de tudo que a senhora falou, né? É que a senhora veio para cá no primeiro momento, para casa dessa sua amiga e tudo. E a pessoa, não, como é que eu vou falar de Jesus para ela? Não tinha muito jeito, entende? Servindo. Foi servindo. Eu pensei que eu fosse abrir a Bíblia, que a gente fosse fazer culto, que a gente fosse falar um monte de coisa, mas não tinha esse espaço, né? A gente não conseguiu encontrar esse espaço, então a gente começou a servir. A servir, a amar, servir, a amar, servir. É assim que as pessoas vão ver, né? Exatamente. Nós somos um com o Pai, se a gente for, né, um com o outro. Aí a nossa história aqui foi essa, com a igreja, né? A gente chega aqui nesse... cada um com uma malinha só. E cabe mais um podcast pra gente falar. É muita coisa. E pra gente já ir caminhando, né, pro final, assim. A senhora viveu presbitério no Brasil, toda aquela intensidade de vida cristã, praticamente braço direito de pastores, né? Então viveu e viu muita coisa. Depois a senhora chega aqui e tal, trabalha, e anos depois a senhora se consagrada pastora aqui. Sim.
E eu já ouvi e já li muitas coisas nesse sentido assim, que a igreja brasileira é da paixão, é do fervor e é daquela coisa da intensidade mesmo. A igreja americana é pro lado da generosidade. Eu não sei se como é que eu vou dizer, uma regra para tudo. A igreja brasileira é isso e a igreja americana é a generosidade só. Mas o que a senhora acha, assim? A senhora concorda com isso? Se sim, como que a igreja pode ter os dois? Ser fervorosa e apaixonada pela obra, por Jesus e tudo, e ao mesmo tempo ser generosa? O que acontece? Assim, eu penso, né, Tiago, eu posso contar da experiência nossa aqui, né? Com a igreja, o que a gente está vivendo de igreja aqui. Eu não consigo ver a nossa igreja só generosa, entende? Hoje, nesse momento que a gente está vivendo de unidade, de ministério, não estou avaliando como um todo, estou avaliando a nossa igreja ali, a igreja local. Eu consigo ver pessoas muito envolvidas, muito apaixonadas, sabe, que estão vivendo assim o que a gente viveu ou não viveu no Brasil. A igreja do Brasil é muito diferente. Eu tenho visto pessoas aqui não medindo esforços, sabe, amando com intensidade, se entregando, sabe, se sacrificando. Sim. Porque não é fácil também aqui, né? Por que talvez seja um pouco diferente algumas coisas assim? Por causa do ritmo mesmo, as pessoas vêm com um objetivo e a gente sabe que é ganhar dinheiro, que é alcançar, né, essa autonomia aí financeira e tudo mais. Mas assim, eu tenho caminhado com mulheres que eu vejo o brilho, o amor delas por Jesus, sabe? E a igreja como um todo, eu tenho visto isso e eu ainda sonho ver isso ainda, sabe? Uma explosão disso assim, sabe? No macro, não só no micro, não só, mas começa em nós, né? Começa na liderança. Entende? Eu não acho que é só assim. Quer dizer, é a minha experiência com a nossa, né? Sim. Agora, que tá um contexto que a gente lendo, pesquisando, né, de um esfriamento, com certeza. Mas eu falo que o Senhor tem enviado, né, os seus missionários, Ele tem trazido pessoas com propósito, sabe? Sim. Ele é o maior interessado, né, de que essa nação viva mesmo um grande... passe novamente por um grande avivamento. E nós seremos responsáveis por isso. Eu tenho certeza. E quando a senhora fala de serviço, né, eu sempre vejo, né, na senhora, já estou com a senhora há alguns anos, né, que a senhora sempre é muito do serviço, do servir, vamos ajudar. E nasceu no coração da senhora o IDA. Sim. Né? Por que a senhora viu isso, viu essa necessidade do Sim. IDA de poder ajudar as pessoas que estão chegando? Como é que começou isso a arder no seu coração? Então, a questão do IDA começou até pela minha própria experiência, a minha e da minha família, quando nós chegamos aqui, né? Quando a gente acabou tendo que caminhar com as próprias pernas, encarar o trabalho e todas as dificuldades que a gente esbarrou. Mas o IDA é o Instituto Dorcas de Assistência, para quem não sabe, né? Isso mesmo. Então, assim, eu vi que, sabe, que é difícil esse primeiro momento. As pessoas só negam algumas informações, não a igreja. Quando a pessoa chega, cristã, e ela, nossa, Deus, ela busca a igreja, ela é abraçada pela igreja, ela é poupada de muitas coisas. E embora a gente tenha chegado aqui e buscado a igreja, a gente vivenciou a igreja logo de cara mesmo. Mas eu vivi algumas coisas aqui que não é nem típico, é tipo assim, é atípico, entende? Isso foi coisa do passado. Então quando eu conto, as pessoas falam assim, ué, mas... como assim? Isso aconteceu quando eu cheguei aqui há 20 anos atrás. Mas eu vivi algumas coisas aqui. Eu vivi alguns abusos no trabalho. Eu vivi algumas humilhações. Então, a gente, quando conseguiu fazer o cartão do BJ's, você não tem noção. Eu, Antônia, as crianças, a gente... Nossa, parecia que a gente tinha ganhado assim, um prêmio muito extraordinário. Porque até isso era muito difícil. A gente não conseguiria fazer. Eu escutava assim, olha, você não... É muito difícil você viver aqui. Você não vai conseguir uma carteira. Como que você vai dirigir aqui? Então, assim, as coisas foram, sabe, postas para nós de uma forma muito difícil. Por muitas pessoas, entende? Uhum. Então, assim, eu percebi que a igreja precisa ser esse veículo, sabe? De uma informação assertiva, de falar para a pessoa, olha, você tá aqui, vai dar certo. Nós estamos aqui para te ajudar. Não é assim, sabe? Claro que no início é difícil, a adaptação, né? Ela é complicada, mas você vai conseguir, você não precisa passar por nada sozinho. Mais ou menos assim. Aí, assim, eu tive suporte, né? Nós tivemos suporte com as crianças, para a escola e tudo. Então, eu vi que tudo isso, quando você chega sem o idioma, entendeu? Muitas vezes, né, por acompanhar famílias, eu sei que elas chegam também sem recurso.
financeiro. Sim. E a gente ainda, graças a Deus, veio com recurso, né? Que nos deu suporte aí 1 ano. Então as pessoas vêm sem esse recurso, não tem o idioma. Dependendo do grupo que ela, né, que ela cair ali, ela vai sofrer um pouco de algumas situações onde as pessoas parece que querem. Eu já ouvi muito isso aqui, Thiago, olha, tipo assim, ai, esse povo chega agora e fica só reclamando. Eles não sabem o que a gente passou há 20 anos atrás. Não é assim não, já chegou agora, quer ir para a janelinha. Então parece que é uma necessidade de tornar a coisa ainda mais difícil. Sim. Porque viveu algo bem difícil quando chegou aqui. Então existe essa situação ainda na comunidade. Então o IDA ele entra para facilitar, né, a vida do imigrante nesse sentido, né, para oferecer essas informações, para ser essa rede de apoio. Então isso queima no meu coração. E a gente faz muito isso, já fazia isso, né? Agora a gente está trazendo, né, uma cara, né? Deus deu um projeto, trouxe a questão de Dorcas, mas a gente já fazia isso. As pessoas chegam, é comum, né, da nossa igreja visitar, ir na casa, sabe, levar um mimo, um cuidado. Aí a gente tem a Larissa, né, que muitas vezes aí tá aí, corre para um lado, corre para o outro, leva na escola, marca um médico, aí tem muitas outras, Rosa, então a gente tem uma rede de apoio. E a igreja já fazia isso. Então, né, foi só mesmo, a tentativa agora é só de organizar tudo isso para poder abraçar ainda mais pessoas. Amém. E esse é o objetivo do IDA. Amém. Caberia mais um podcast, né? Tem coisa. Pastora, muito obrigada. Por nada, querido. Foi muito abençoado. Eu creio que vocês também tenham sido muito abençoados, Sim. como eu fui, né, impactado com tantas histórias, com tantos testemunhos, né, e de serviço, de intensidade com Jesus, né, de Sim. viver uma vida realmente para Ele, né, e eu te agradeço mais uma vez, é sempre bom estar com a senhora conversando. Obrigada, se a senhora quiser falar alguma coisa para terminar, para o pessoal que está nos vendo. O que eu tenho para dizer é que vale a pena, né, servir esse Deus. E eu digo para Ele sempre, né, que todos os meus dias são para Ele. Então vale a pena se doar sem reservas, né, vale muito a pena. E eu amo fazer o que eu faço, eu amo essa igreja, eu amo servir, né, eu sei que Deus tem coisas grandes para nós. E eu tenho uma frase no meu coração, né, de que a gente não tem que só... a gente pensa, quando eu morrer eu vou ser salvo. Mas a gente precisa pensar que a gente precisa viver para Ele também. Não só dar a morte para Ele. Sim. Né? Dar a vida para Ele. Dar a vida, dar a juventude, né? Dar os sonhos. Sim, que a gente tem força para fazer. É isso, né? que eu tenho feito. Assim como a gente tem intensidade para trabalho, para tudo. E é legal, e é lícito, é ótimo fazer isso. Né? Que a gente tivesse a mesma intensidade, intencionalidade, né? com o Senhor. Né? É verdade. Ele merece o nosso tudo, né? Sim. Sim. É forte isso, mas ele merece. Sim, então eu já... Cara, te agradeço de novo, pastora. Muito obrigado. Você que está nos assistindo... Se você não deu like ainda, não curtiu, não compartilhou, agora não tem desculpa. Você compartilha, comenta aí no YouTube, mostra para todo mundo o que o Senhor fez na vida da pastora Poliana e continua fazendo, né? Continua fazendo no meio da igreja, no meio dessa cidade, né? Nós temos uma igreja para a cidade, servindo a cidade. É verdade. Então, que vocês sejam abençoados como eu fui, impactados como eu fui, né? Esse podcast, né, nós temos outros, né, para trás, outros 4, Sim. que vocês ouçam também, sejam impactados, tem cada uma história diferente, uma situação diferente e o Senhor agindo em todas elas. Então eu peço que você, se você ainda não assistiu os outros ou ouviu no YouTube, no Spotify, vai lá, ouve, você vai ser muito impactado como nós fomos aqui. Deus abençoe vocês, pastor, obrigado. Por nada, queridos, obrigado. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau.